Para adentrar a ordem essênica, você tinha que passar pelo batismo. Fazer parte da nova aliança. Entregar os seus bens. Depois passar 3 anos no deserto. Isso está no pergaminho QS, documento de Damasco. Então não é novidade. Está lá escrito isso. Pergaminho 1QS. Regras da comunidade. Está no documento de Damasco. O batismo era um rito de admissão. Era um rito, assim como a ceia. A ceia tem o pergaminho da ceia dos essênios. É a mesma coisa do Novo Testamento. O Novo Testamento dá uma pequena ressignificada, introduzindo Jesus como Messias. Mas o rito da ceia, o pão, depois o vinho, em memória... Jesus, da narrativa, fala em memória de mim, mas é em memória do Messias, querendo que ele venha. Não tem nada a ver com morte. Não tem nada a ver com morte. É a invocação de que o Messias se apresente. É isso que é o pergaminho da ceia dos essênios, que era um rito. Não era para toda a comunidade, era para os homens de fama. 12 homens de fama, cada um representando cada tribo de Israel. É o pergaminho da ceia, que era um rito também. É um ritual. Então, quem se debruça sobre essas questões, eu estou falando, pergaminho da ceia, pesquise em inglês, porque o nome no livro do Gesa Verne é esse, é o pergaminho da ceia. Pesquise em inglês que você vai encontrar facilmente. O batismo, a regra para entrar nos essênios, deixar seus bens, ir para o deserto, vai lá, lê as regras da comunidade, lê ele inteiro. Ele é grande, lê ele lá. Leia-o, né? Então você vai encontrar isso lá. Então, a abordagem da sua amiga, do ponto de vista da gnose, do esoterismo, está correto. É Yeshua HaNotzori. Esse é o Jesus da gnose. Os essênios trabalhavam a gnose. Os fariseus trabalhavam a gnose. Trabalhavam. Então, desse ponto de vista, está correto. E essa tradição desse Jesus foi parar no Novo Testamento, como Jesus o Galileu, que Joséfo fala também. A tradição de Jesus o Galileu foi parar no Novo Testamento. Está tudo amalgamado ali. Você tem vários Jesuses ali amalgamados. Tem o Jesus, os Jesuses, se me permite esse plural, de filo, que vai parar também em algumas tradições do Novo Testamento. Aí, dentro da própria gnose, em alguns ramos, já é aceito que tudo isso aí é Jesus. Jesus é o Espírito que está ali se movendo através das egrégoras, né? Por aí vai. A live não é muito por aí, não, mas eu conheço esse tema bem, que eu leio também. Eu leio, pesquiso sobre isso, tem literaturas aqui, coisa e tal. Eu não produzo conteúdo sobre, mas conheço bem essas questões também. Né? As interpretações que tem nos escritos de Nag Hammadi, nessas abordagens também. Então, e esse Jesus gnóstico, né? Ele está lá também no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Lucas. Esse Jesus está lá. O Jesus do Evangelho de João, se você pegar lá o pergaminho, né, que o trecho lá, os filhos da luz contra os filhos das trevas. Eu tenho até uma tese de doutorado aqui, muito bem escrita, e eu tenho um livro também em inglês, falando do Evangelho de João e os essênios, onde essa parte, diversas sentenças de trechos desse pergaminho estão no Evangelho de João. Então isso não é uma pessoa só, não é uma tese que escreveram aqui na PUC, né, Rio. Não, tem livros em inglês, mais de um. Eu tenho um livro e eu tenho também essa tese de doutorado muito bem escrita que mostra claramente os paralelos. Entendeu? Então, o Novo Testamento, como eu falei lá no início, é uma amálgama de textos. Doa quem doer isso. Chore quem quiser chorar. Não é um documento único que foi produzido por apóstolos, e Mateus não escreveu Mateus, Lucas não escreveu Lucas, Marcos não escreveu Marcos. Até os evangelhos, né, como documentos inteiros, a gente só encontra em códice.
Se a gente pegar papiro, pergaminho, não monta um evangelho inteiro. Não monta nem a metade. A gente só encontra em códices. Nos códices eles estão inteiros. Códices sinaíticos ou sináiticos, né? Washingtonianos, vaticanos, e tantos outros códices que tem. Lá os evangelhos estão inteiros. Mas de maneira a pergaminhos, você não monta um evangelho inteiro. Então, aqui na questão também enoquiana, o ancião de dias, na verdade, né, é uma herança. Carlos, desculpa interromper, só uma perguntinha, que você estava falando dos evangelhos do Novo Testamento ali, das influências, né? E com relação a Flávio Joséfo, porque não sei se você, eu acredito que você conhece sim a questão da teoria flaviana, ou Sim. conceito flaviano, que eu até já, às vezes eu abordo esse tema também, e juntamente ali com o pessoal da Multiversal Flaviana, que eles que realmente aprofundam mais essa temática, apresentada nos livros do Joseph Etchel, inclusive, que seria o Novo Testamento de autoria romana. Né? E aí eles atribuem ali a dinastia dos imperadores flavianos, com Flávio Joséfo contribuindo enormemente. Né? Sim, a linguagem, né, o estilo literário que vai sendo empregado no Novo Testamento, ele é de uma linguagem romana. O Novo Testamento está inserido dentro do Império Romano. Escritores que estão com a cabeça em Roma. Né, as demandas, né, econômicas, as demandas comerciais, as demandas culturais helenísticas, as demandas simbólicas, as demandas até astrológicas, estão todas voltadas para a questão romana. A linguagem que está inserida no Novo Testamento, por exemplo, ela se assemelha muito a algumas coisas, a inscrição de Priene, por exemplo, que fala de um evangelho, fala de um salvador, e a inscrição de Priene é antes da produção literária do Novo Testamento. Sim. As époglas também. Então você tem toda uma literatura e até as simbologias, o mitraísmo. O Novo Testamento está cheio de mitraísmo, está permeado de mitraísmo, que era, vamos dizer assim, se não a crença, mas a cosmovisão das legiões romanas estava em torno do mitraísmo. Né? Jesus, em determinados textos do Novo Testamento, é apresentado como um romano, praticamente. Alguém que fala filosofia, alguém que traz um conhecimento, uma proximidade com centuriões e soldados romanos, uma afinidade e até, às vezes, troca de questões, de diálogos que tem a ver com os passes do mitraísmo. Então, e que era conhecido de alguns pais da igreja. Alguns pais da igreja escreveram sobre essa questão. Né? Trocaram escritos que falaram sobre isso. Então, eu vejo como a questão romana do Novo Testamento, que não é indissociável, porque é o mundo que o Novo Testamento está inserido. É onde o Novo Testamento está sendo produzido, no mundo romano. Então, o estilo, a linguagem, sentenças, adaptações, vai ser de uma maneira cultural, simbólica, direcionada como romana. Diversas passagens, a questão, por exemplo, de acalmar o mar e a tempestade, né? A questão de ser pescador de homens, são fraseologias da literatura de Flávio Joséfo que desaguam em questões voltadas aos flavianos, a questões romanas. Né? Por exemplo, o Messias bíblico, ele é de Israel. A ideia de um Messias mundial é romana. De alguém que traz a paz para o mundo. É Augusto que traz a paz para o mundo. É Augusto que é o divino de todos os povos. Aí isso é trazido para a figura também do Messias judeu. Não, agora já não é mais o Messias de Israel. É o Messias do mundo inteiro também. É o Messias do universo. E por aí vai. Então, eu acho muito pertinente a questão da teoria flaviana.
a questão plutarquiana também, no Novo Testamento, mas eu vejo como uma peça importantíssima de um grande quebra-cabeça, que é esse Novo Testamento, que eu volto a dizer, não me canso de repetir, que é uma amálgama de textos e tradições. É uma amálgama. Ninguém, quando estava escrevendo, queria uma Bíblia. Cada um estava escrevendo à sua moda, ao seu jeito. Aí alguém decidiu juntar. Alguém decidiu canonizar. Alguém decidiu chamar de sagrado. Alguém decidiu que tais eram inspirados e tais não eram. Isso foi um processo que homens foram decidindo ao longo do tempo. Então, até por isso que a gente vê essa miscelânea, essa salada, porque literalmente são misturas de tradições, de diversos outros textos que foram deixados de fora. Como, por exemplo, pena que o Evangelho de Tomé, né, é um achado muito posterior, é um escrito do século II, mas um achado já quase do século XX, né? Quase não, é um achado do século XX. Mas se o Evangelho de Tomé estivesse em paleografia e arqueologia no mesmo período em que se tem a tradição dos evangelhos canônicos, não haveria acadêmico que não diria que o Evangelho de Tomé seria o Evangelho original de Jesus, porque ele só contém ditos. Ah, mas tem ali um ou outro escrito que é gnóstico. Pô, no Evangelho de Lucas tem. Na nossa cara. Descaradamente. Quando Jesus está falando ali com os fariseus, que eles têm as chaves do reino, mas eles não abrem a porta, não entram e não deixam ninguém passar, que eles têm as chaves da ciência. Pô, ciência ali é gnose, a palavra que está ali. E não me venha com essa de que, não, naturalmente se traduz gnose para ciência ou conhecimento. A língua grega, o grego koiné, eu nem sou especialista, tem diversas palavras para diversos tipos de conhecimento. Quando eu falo gnose, eu estou falando de um conhecimento muito específico. Eu não estou falando de conhecimento científico, não estou falando de conhecimento cultural, eu não estou falando de conhecimento religioso, eu estou falando da coisa mesmo velada, oculta, misteriosa, esotérica, quando uso a palavra gnose no grego koiné e no grego clássico também. Então, isso é muito evidenciado. Então, no Novo Testamento tem essas diversas tradições e eu vejo com bons olhos a teoria flaviana, como eu vejo com bons olhos o Jesus essênio, como eu vejo com bons olhos o Jesus foi à Índia, do Ruger Scruton, acho que é esse o nome do acadêmico, não lembro agora. E por que eu vejo tudo isso com bons olhos? Porque são tradições. São diversas tradições que foram reunidas ali. Vejo com bons olhos o trabalho do professor José Alessandro, que tem feito ultimamente, em mostrar as similaridades entre os escritos de Joséfo mesmo, na obra de Joséfo, as expressões e o Novo Testamento. Porque o escriba, ele estava dentro disso tudo. É a cabeça dos escribas. Tudo isso está ali na cabeça deles. E eles estão depositando em cima da construção de um personagem, né, de uma figura. Então, isso é perfeitamente visto como, ok, é isso mesmo. Temos elementos corânicos, temos elementos enoquianos, temos elementos romanos, temos diversos elementos. Diversos. O que só torna mais interessante, do meu ponto de vista, a busca por esse Jesus histórico, apesar de ninguém nunca ter achado ele até hoje, de não haver nenhum consenso acerca de quem de fato ele foi. Entendeu? Então, professor Carlos, no caso para você, o Jesus seria um personagem inventado, não é isso? A partir de todo esse sincretismo. Sim, do jeito que é colocado, da maneira religiosa, né, da maneira que é construída, ele está envolto de símbolos. Então, ele é uma construção, ele é uma invenção. Aí, se eu quero entender esses símbolos ou não, para a partir daí, mais o conhecimento científico, concluir se existiu ou não, é outra história. Entendeu? É outra história. Porque aí já vai da aplicação, né? Vamos dizer assim, do debruçar-se de cada um. Entendeu? Agora, o que eu vejo como impossível é uma só vertente. Não tem como. Não existe uma só vertente.
Jesus era um essênio, ponto. Não, porque é um personagem que você está construindo ali. A única coisa que dá para concordar é que se existiu, ele foi um homem judeu que viveu na Palestina do século I ou antes. Pode ser que ele tenha vivido antes. Entendeu? Que era conhecedor de uma literatura vasta. Ou seja, estou falando de coisas possíveis. Né? Hilel era um conhecedor de uma vasta literatura. Gamaliel era conhecedor de uma vasta literatura. Então, estou falando do que é possível. Entendeu? Estudou medicina, né, do seu tempo, da sua época. Pode ter tido contato com os terapeutas ou os assayã da sua época. E logo também, assim como haviam muitos, era também um, entre aspas, curandeiro. Então a gente tem que falar daquilo que é possível ser falado. Né? Revolucionário, não tem isso. Não tem. Um homem que era um humilde pescador, não tem isso. Não tem como. Não existe essa figura revolucionária ou essa figura de um humilde homem analfabeto que o Bart Ehrman construiu também. Gosto das obras do Bart Ehrman, gosto do trabalho dele, mas esse Jesus dele é utópico, é só da cabeça dele. Pregador apocalíptico analfabeto, está só na cabeça dele. E ele fez um livro e ele ganhou dinheiro. Ok, tá ótimo. Mas é uma coisa assim também que passa longe de uma realidade. Então é um personagem construído. Né? É uma, em última instância, mais popularmente, uma invenção literária. Agora, o que tem por trás dessa literatura do Novo Testamento? É cada um corre atrás do seu. Cada um vê o que melhor lhe atém. Né? Até essa questão do Messias divino, isso não existia no Antigo Testamento. Esse Messias divino. Filho de Deus. Cadê isso no Antigo Testamento? Filho de Deus, herdeiro de tudo. Messias era guerreiro, pô. Não existe isso no Antigo Testamento. Que Deus tem um filho. Deus tem um filho. Onde tem isso no Antigo Testamento? Isso não existe no Antigo Testamento. Passa longe de existir. Entendeu? Que Deus está dividindo o trono dele com alguém. Você passa a ter isso na literatura de Daniel, apocalíptica, em Daniel. Entendeu? Que aí já traz tradições até de Corã. Daniel 7, para quem não sabe, tem vários trechos do ciclo de Baal. Daniel 7. Aliás, eu fiz um vídeo no canal mostrando, abrindo o ciclo de Baal, mostrando o texto do ciclo de Baal, com o texto de Daniel 7 do lado. Então, essa ideia já estava ali, se for tomar por assim, em Ugarite, mas aí é Baal. Baal é o filho de El, herdeiro do trono. E ele briga pelo trono. Ele briga com Ian, que é o mar personificado, ele briga com Mot, que é a morte. Então ele briga com Hades e Poseidon, se fosse na literatura grega, assim, mitológica. Por isso que no Apocalipse vai dizer que o mar e o Hades entregam seus mortos. Isso é uma herança já da mitologia cananeia. Porque quem entrega tudo a Baal é Ian e Mot, o governo, o reino. Entrega tudo e todos que lá estão. Isso é literatura ugarítica, é ciclo de Baal. Então, essa tradição de que Deus tem um filho que se assenta ao trono com ele, não tem no Antigo Testamento. Isso vai aparecer no livro de Daniel, mas Daniel é incipiente. É algo incipiente, que você vê muito claro, muito, é quase Ctrl-V, Ctrl-C. É muito correlato. Aí você já vê isso nos essênios desenvolvido. Isso nos essênios é muito bem trabalhado. Né? O Messias, filho de Deus. No livro de Enoque, então, é escancarado. No livro de Enoque, aí nós já lemos, 1 Enoque 48. E tem outros textos que falam do Messias no livro de 1 Enoque. Aí já está bem aberto. Já. Messias é filho do ancião de dias. Aliás, esse termo ancião de dias é El, que é El, o antigo. Vem de El, de Ugarite. El é que se assenta no trono. Né? Ela é que é o ancião de dias. Ele que julga os outros deuses. Ele tem a sua corte divina e celeste, coisa e tal. Só que, como eu falei lá no começo da live,
perdão, os cristãos não estudam isso na igreja. E nem vão estudar. Essa é a verdade. Não estudam, não existe pastor que vai fazer isso. Né? Não existe isso. Isso aí é pura ilusão. Eu ensino isso para quem quer lá na igreja, porque desde sempre eu nunca me apeguei às questões dogmáticas. Depois que eu passei pelo seminário de teologia, os dogmas teológicos eu joguei no lixo. O meu compromisso comigo, com a minha consciência, é falar a verdade. Não tem nada a ver com defender fé alguma. Eu estou pastor, estou na igreja, estou servindo a humanidade, por assim dizer, na religião cristã. Mas eu não vou mentir em nome de Deus algum, em nome de entidade alguma, entendeu? Isso aí, nunca. Eu não vou fazer isso. Mas também,